Graça e paz, eleitos, graça e paz, abençoados, graça e paz mais que vencedores em Cristo Jesus. Que maravilha, estamos aqui mais uma quinta-feira abençoada, amém? Já estávamos com grande expectativa de chegar esse dia para ouvir mais da graça de Deus, nos alimentarmos dessa palavra, que nos fortalece a cada dia, amém? Porque nós somos o que somos pela graça de Deus. Se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui, amém? Mas graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo e em todo lugar, manifesta a fragrância, o cheiro do seu conhecimento através das nossas vidas, amém? Graças a Deus. Eu quero saudar meus amados irmãos, eleitos, predestinados, escolhidos, vocacionados, marcados por esta graça, que vão ouvir essa palavra, seja hoje à noite, agora na live, ou em qualquer outro momento, onde você estiver, eleito de Deus, Você com toda certeza será edificado com esta palavra e vai lhe enriquecer cada vez mais, vai trazer prosperidade para a sua vida, porque a graça de Deus, a palavra da graça de Deus, ela é a própria prosperidade. Amém? Graças a Deus. Eu sou a pastora Márcia Batista e vou ministrar graça no coração de vocês nessa quinta-feira da plenitude do conhecimento. E nessa quinta-feira nós vamos conhecer um pouco mais da graça de Deus. Amém? Vai ser liberado conhecimento para que a gente não pereça, para que a gente não seja iludido, enganado, por tantas vozes que nós ouvimos, diariamente. Quando chega o conhecimento, a gente deixa de perecer, como está lá em Oséias, O profeta falou: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, amém? Então receba conhecimento nessa noite, e o tema que nós vamos ouvir é a palavra da graça de Deus, amém? Então vamos conhecer um pouquinho sobre a palavra da graça de Deus nessa noite, já lá em Atos dos Apóstolos, amém? Onde o apóstolo Paulo fala, nessa narrativa ele diz: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém, amados? Então, quando nós recebemos algo do Senhor, um chamado do Senhor, nós temos que verdadeiramente ser fiel, Muitas das vezes nós perdemos muitas coisas, mas nós temos que perder sim para ganhar, A gente tem que perder para ganhar. Então, nessa noite, é um prazer, é uma honra poder ministrar graça, nesse canal do Facebook, amém? Também lá no YouTube, e aonde for compartilhado esse vídeo, chegar a graça de Deus, Porque eu tenho esse compromisso com o Senhor de ministrar a graça de Deus. Não ministro outra palavra que não seja a graça de Deus, amém? Então, como o apóstolo Paulo, ele disse: mas em nada tenho a minha vida, como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, pois nós sabemos, Senhor, que as aflições do tempo presente, elas não se comparam com a glória que em nós é revelada, Pai. Porque o que está em nós é maior do que o que está neste mundo, Senhor. E tudo que passamos nesse mundo, ele é temporal. Mas, Senhor Jesus, a tua palavra, ela é eterna, Senhor. Nós já temos, Senhor, os nossos bens realizados, Pai. Nós podemos sim em Ti reinar em vida, com saúde, com paz, com alegria, Pai. Porque a nossa alegria não depende das coisas naturais, nem das pessoas naturais. A nossa alegria vem do Espírito Santo, que preenche todo o nosso ser, que supre em glória todas as nossas necessidades. Não precisamos, Senhor, ir buscar no álcool, nem nas drogas, nem nas coisas ilícitas, porque em Ti, Senhor, nós temos tudo. Oh, Senhor, em Ti somos completos, Pai. Por isso, Senhor, estamos aqui testemunhando da Tua graça, porque ela é que basta.
ela é suficiente, Senhor, na nossa vida. E por isso te agradecemos por cada um que vai ouvir nessa noite e vai verdadeiramente ser preenchido, Pai, suprido, todas as suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, por estarmos ouvindo essa palavra nessa noite, essa palavra maravilhosa. Amém? A palavra da graça de Deus. Graças a Deus, né? Eleitos de Deus em Cristo Jesus, que foram chamados para o Evangelho da graça de Deus, né? Todos que foram chamados para o Evangelho da graça de Deus, eles não se satisfazem com outra palavra, né? Eles não dão ouvido a outra palavra, porque sabe que a graça de Deus é o que basta, ela é suficiente, amém? Não precisamos, né, fazermos sacrifícios humanos, não precisamos ficar, né, querendo chamar a atenção de Deus com choro, com sacrifícios. Não, por quê? Porque nós sabemos que tudo que o Senhor fez por nós foi um favor para nós, amém? Né? Não é que nós tenhamos pago algo para o Senhor para sermos retribuídos, não, muito pelo contrário, amém? Nós recebemos dádiva do Senhor, nós recebemos, foi galardão do Senhor, amém? Né? Então, eleitos, a palavra do Evangelho da graça de Deus, ela é o favor de Deus, é a benevolência de Deus, é a bondade de Deus ao nosso favor, amém? Para todos os filhos de Deus, eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Então, tudo que está revelado no Evangelho da graça de Deus, né, só nos favorece. Só nos favorece. Só nos beneficia, amado. Amém? Nunca vai produzir o mal na nossa vida. Nunca vai ser para o mal. Como está lá em Romanos 8, 28, amém? Romanos 8, 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Então tudo que nos acontece nos favorece, nos beneficia. Mas pastora, mesmo aquilo que é mal, sim, está nos favorecendo, está nos beneficiando. Glória a Deus, amém, né? Tudo isso tem um propósito de Deus ao nosso favor, cooperando para o nosso bem. Então nós temos que fazer o quê? Dar ações de graça, amém? Agradecer em todo o tempo, em qualquer situação. Glória a Deus, amém, né? Você já aprendeu a dar ações de graça? Graças te dou, Senhor, porque eu sei que essa situação, ela está cooperando para o meu bem. Amém? Graças te dou, Senhor, porque eu sei que essa situação vai trazer benefício para a minha vida. Essa situação é para o meu bem. Ela é para me proteger de algo que eu não estou vendo. Glórias a Deus. Algo maior. Graça e paz, meus amados eleitos de Campina Grande, irmão Geraldo, irmã Elaine, né? Irmãos abençoados, chamados à graça de Deus, marcados, né, para esta graça. Glória a Deus. Vocês são uma família bem-vinda a esta live, a ouvir graça, porque tem o mesmo espírito de fé como está escrito, amém? Graças a Deus. Receba o nosso abraço. Então, amados, lá em 1 Coríntios 2, versículo 1, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa agora, mas é para cooperar para o nosso bem, para termos conhecimento, amém? Nós vamos ler o 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1, nós vamos até o versículo 16. Amém? Diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, né? Não foi criando, né? Criando coisas, amém?
Paulo disse, não fui com sublimidade de palavras bonitas. Amém? Ele disse, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja que Paulo, né, não ficava entrando na vida das pessoas, querendo saber as coisas da vida da pessoa e depois ficar lá, né, usando aquilo ali em favor nas pregações ou de alguma forma, né, tentar persuadir alguém. Não, ele não quis saber de nada disso. Ele diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Glórias a Deus. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. Veja que o apóstolo Paulo, né, quando ele estava ali para pregar aos Coríntios, ele não estava lá, né, na mordomia, né, mas ele estava ali na fraqueza e em grande temor, dependendo única e exclusivamente da graça de Deus. Versículo 4. E ele continua dizendo, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Amém? Ou seja, né, o Espírito Santo que habita nele estava dando força para ele diante das circunstâncias que ele passava, né, dele sair como mais que vencedor. E era essa demonstração de poder na vida dele que falava muito mais do que palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim a demonstração do Espírito de poder. De poder o quê? De poder todas as coisas, porque Cristo estava fortalecendo. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja, amado, né? A graça de Deus é o ministério da fé. Nós não caminhamos por vista, nós dizemos pela fé. Amém? Então, o mesmo Deus que opera em mim, opera em você. Amém? Ele não faz acepção de pessoas. Então, o apóstolo Paulo não queria que as pessoas se apoiassem na sabedoria dos homens. Porque os homens são falhos, os homens passam. Amém? Mas sim no poder de Deus. Porque no poder de Deus, né, em todo o tempo eles iam ter o quê? Proteção, né? Eles iam ter a benevolência, o favor de Deus a favor deles. Versículo 6. Na verdade, entre perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Amém? Sim, porque eles falam e eles mesmos não vivem o que estão falando. Então vai se reduzindo a nada. Amém? Por isso Paulo disse, eu falo sabedoria, mas entre os perfeitos, aqueles que sim, né, que ouvem e creem na palavra. Amém? Versículo 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculto, a qual Deus preordenou antes do século para a nossa glória. Amém? Ou seja, né, estava oculto e agora estava sendo revelado. Mas falamos a sabedoria de Deus. Amém? Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Porque se tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Amém? Amado, quem compreende a graça de Deus, né, não crucifica o outro, não julga o outro. Amém? Não aponta o dedo para o outro, mas sim tem compaixão, tem a misericórdia. Glória a Deus, né? Veja que a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Como é que você sabe que uma pessoa não compreendeu a graça de Deus? Porque ela ainda está se colocando no lugar de Deus, querendo julgar, ser juiz, né? Querendo tomar atitude própria, querendo fazer de si mesmo. Amém? Mas diz que se ele tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que olhos nem ouvido ouviram, nem penetraram no coração do homem,
que Deus preparou para os que o amam. Ai, amado, isso me dá um conforto, isso me dá uma paz, isso me dá uma segurança em saber que Deus já preparou tudo. Amém? Glória a Deus. Porque, amado, só de você saber que você ama o Senhor, você está seguro. Agora, triste seria você agora, sem amar o Senhor e saber que não tem esperança para o seu futuro. Se você não ama o Senhor, não há esperança. Amém? Mas diz que Ele já preparou. Aquilo que seus olhos não viram, seu ouvido não viu, nem chegou no seu coração, mas já está preparado, já existe. Versículo 10. Filhos de Deus. Amém? Não precisa ninguém vir falar para mim que eu sou filho. Ah, você é uma filha de Deus. Não, o Espírito testifica que eu sou filha de Deus. Amém? Então Ele nos revela pelo seu Espírito. Ele nos conforta pelo Espírito que está em nós. Amém? O próprio Espírito que habita em nós é que intercede por nós. Glórias a Deus. Versículo 11. Diz: pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Amém? Amado, só tem o Espírito de Deus para você compreender, uma situação e entender que aquilo ali está cooperando para o seu bem. Só pelo Espírito de Deus você saber, que aquilo ali vai trazer benefício para você, vai trazer proteção para a sua vida. Amém? Só pelo Espírito de Deus você pode dar ação de graça. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Amém, amado? Então veja que nos foi dada gratuitamente. Por isso, amado, que a fé não é de todos. A fé é daqueles que Deus deu gratuitamente. Amém? Os eleitos de Deus foi gratuitamente. Glórias a Deus. E você sabe que não depende de você, porque não depende de quem quer, nem de quem corre. Amém? Mas daquele que Deus deu. Deus deu e está dado. Amém? Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Amém, amados? E no versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você conhece alguém que não aceita as coisas do Espírito de Deus? Porque é natural. Amém? É contra as coisas do Espírito de Deus. É natural. Pois para estes é loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E como é natural, não consegue discernir, não consegue entender. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Glórias a Deus. Amém? Você discerne logo, é natural, não adianta, não tem o que falar, não tem argumento, porque não vai entender. É você jogar pérolas aos povos, é você perder tempo, você ficar falando para aquele que é natural o que é espiritual. Como é que você vai falar o que é espiritual por natural? Ele não vai receber, Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo. Quando você fala com o espiritual, ele já está ali discernindo, E vai comparando espiritual com espiritual. Ou seja, vai concordando. Amém? Enquanto ele por ninguém é discernido. Versículo 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Ou seja, pensamos como Cristo pensa. Amém? Glória a Deus.
Nós concordamos com a palavra, nós não somos aqueles que discordam, nós não somos aqueles que é do contra, que vai contra a palavra de Deus. Não, amados, muito pelo contrário. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Glórias a Deus. Então, eleitos de Deus, o Evangelho da graça de Deus é o testemunho único e exclusivo de Deus, amado, a todos os eleitos em Cristo Jesus. Amém? É o próprio Deus testemunhando de si mesmo. Amém? Então, esta graça, este Evangelho, né, é o testemunho de Deus. E esse testemunho é a mesma declaração. O próprio Deus falando, depondo de si mesmo. Amém? Que graça, o testemunho e a declaração dele mesmo é verdadeira. Glória a Deus. Amém, amados? Que coisa extraordinária, né? Não é um profeta falando dele, não é alguém falando dele, é ele mesmo, o testemunho dele mesmo, amado. Amém? É Cristo em nós, a glória revelada. Amém? Um testemunho vivo, verdadeiro. Amém? Então, eleitos, com os olhos iluminados, essa palavra, né, ela é doce. Amém? Ela é salutar, ela é agradável. Mas se os olhos não são iluminados, se é natural, né, é loucura. As pessoas não conseguem ouvir, não conseguem parar para assistir uma live dessa, não conseguem parar para ouvir, porque para eles são loucura, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus, eleitos. Glória a Deus. Então, é sublimidade de palavras, ou seja, a grandeza de Deus ao nosso favor. Amém? Não é o que nós sabemos humanamente, naturalmente, que aprendemos numa faculdade, ou que aprendemos com a família, né, que vem de geração a geração, não. É a sublimidade de Deus, é a sabedoria de Deus sendo liberada a nós. A palavra do Evangelho da Graça é o testemunho do próprio Deus. Amém? Ou seja, a declaração, o depoimento do próprio Deus. É Deus testemunhando de si mesmo. Pois ninguém conhece a Ele, a não ser Ele mesmo. Amém? Né? Quantas pessoas não ousam, né, ficar falando assim, Deus me disse, Deus mandou dizer. Isso é engano, amado. Porque só Deus fala dele mesmo. Amém? Quem conheceu a mente de Cristo para poder instruí-lo? Como é que eu vou saber o que está passando na mente dele para me poder dizer, olha, Deus está mandando eu dizer. Amém, amados? Então a graça de Deus é o testemunho do próprio Deus. Amém? É o seu próprio depoimento. O testemunho revelado aos eleitos de Deus pelo Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus pelos seus canais escolhidos. Mas quem está falando é o próprio Deus. Amém? Então eu jamais vou dizer, Deus mandou eu lhe dizer. Não. É o próprio Deus que fala pela sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, 13. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouviste, o recebeste não como palavra de homens, amém? Mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes, amém? Tem pessoas que chegam assim e dizem assim, olha, eu fui em tal lugar, o irmão, a irmã, o pastor, o bispo, o papa, o profeta falou, me deu uma palavra. Que palavra forte. Olha, falou que ia acontecer isso, e
isso. Amada, essas pessoas estão recebendo palavras de homem. Mas Paulo disse, né? Dou graças a Deus sem cessar, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouviste, amém? Então nós somos apenas canais. Mas quando é um eleito que ouve, ele diz, é Deus que está falando. Não é a pastora Márcia que está falando. Não foi a pastora Márcia que mandou um recado, que deu o recado de Deus. Que coisa, não. Amém? É a palavra de Deus. Porque testifica espiritual com espiritual. Às vezes eu estou ministrando, não sei nem o que ele está te dizendo. Mas o Espírito Santo que habita em você é que está te instruindo em toda a verdade. Que está te ensinando todas as coisas. Glórias a Deus. Amém? Porque, graças a Deus, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouviste, a recebeste não como palavra de homem, mas segundo ela é na verdade, como palavra de graça e paz, irmã Roberta, abençoada, mais que vencedor. Um abraço, nossos irmãos aí de Campina Grande, você é bem-vindo a essa live. Glória a Deus. Então, eleitos de Deus, é crer, né? E os eleitos de Deus, eles recebem o testemunho de Deus. Não é testemunho de homem. Pois nenhum homem natural sabe as coisas de Deus. Pois é revelada aos eleitos pelo Espírito de Deus. Ou seja, pela única fonte que é o próprio Deus. Através da sua palavra, o Evangelho da graça de Deus. Amém? Lá em Colossenses, capítulo 1, 24. Colossenses 1, 24. Diz assim: agora me regozijo, quer dizer, me alegro no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Glórias a Deus. Amém, amado? Então, há uma alegria no nosso coração, né? Quando o eleito de Deus entende a palavra de Deus, como na verdade ela é a palavra de Deus. Amém? Ou seja, você vê, né, que a própria igreja é o corpo de Cristo, né, sendo manifestado ali. Você vê, é um eleito, é um predestinado, é um escolhido. Amém, amados? E no versículo 25 diz: da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Amém? Então veja, o apóstolo Paulo, né? Ele foi escolhido por Deus, né? Para trazer essa revelação para nós da graça de Deus. Ele foi constituído. Amém? O próprio Deus, né? Constituiu ele. Segundo a dispensação de Deus, ou seja, o próprio Deus. Foi concedido para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Amém? Ou seja, todas as vezes que essa palavra chegue no eleito de Deus, amém? Né? Você vê que a palavra de Deus está sendo cumprida. Ah, mais um, os olhos iluminou. Mais um eleito despertou. Mais um. Glórias a Deus. É isso que o Senhor quer. Para isso Ele nos levantou. Amém? Então, eleitos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo. A palavra do Evangelho da graça de Deus, por ser o testemunho de Deus, dado na sua plenitude ao apóstolo Paulo, leva ele a dizer: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar cumprimento, glórias a Deus, e dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Então é isso. O que é que nós fazemos? O que é que a gente faz? Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É isso. Nós não estamos aqui para outra coisa. E aonde chegarmos, aonde formos, nós vamos dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Porque não temos nossa vida preciosa para nós não estamos
buscando holofote, não estamos buscando seguidores, público. Não. Porque o Senhor já tem os seus. Glórias a Deus. Então vamos continuar conferindo sobre a palavra do Evangelho da Graça de Deus. Essa palavra, qual é o objetivo dela? O Senhor Jesus Cristo é o objetivo. E não o que propomos saber. Amém? Tem gente que diz assim, eu vou para a congregação hoje porque eu quero saber se eu vou casar. Eu quero saber se eu vou prosperar. Eu quero saber se eu vou ter um comércio. Eu quero saber isso, quero saber aquilo outro. Amado, o objetivo, O objetivo do Evangelho da Graça de Deus é você conhecer o Senhor Jesus. Amém? Porque nele você tem todas as coisas. Você não precisa ficar preocupado, ansioso, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, preocupado com o amanhã. Amém? Porque, amado, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que você precisa. E Ele supre em glória cada uma das suas necessidades. Amém? Então não é o que propomos saber. Pois, em relação às coisas espirituais, ninguém sabe nada. Só Deus sabe. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, olha, você vai engravidar. Olha, você vai comprar uma casa. Olha, você vai... Amado, a gente não sabe nem aqui um minuto o que vai acontecer. Amém? Então tem muita gente que fica aí, atrás de procurar saber das coisas, mas não quer conhecer o dono de tudo. Aquele, que dá generosamente, dá gratuitamente, não passa em rosto. Amém? Glórias a Deus. Que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Amém, amados? Então, eleitos de Deus, tudo que o humano se propôs saber é engano. É engano. Vou botar as cartas para me saber. Eu vou na irmãzinha para me saber. Eu vou no pastor tal porque eu quero saber. Tudo isso é engano. Porque ele não sabe nada. Vamos ver lá, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 8, 2 diz assim, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ainda que saiba alguma coisa, não sabe como convém saber. Amém, amados? Então, se alguém acha que sabe, no que diz respeito à graça de Deus, não sabe, pois só Deus sabe. Diga, só Deus sabe. E nós somos apenas canais. Amém? 1 Coríntios 3, 18. Vamos ler até o 20. Que diz assim, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Glória a Deus. Versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece as cogitações dos sábios que são vãs. Amém? O Senhor conhece aqueles que só estão atrás de saber como é que faz para multiplicar o pão. Ele conhece. Ele sabe as cogitações dos sábios. Amém? Do que é que eles estão buscando. Os pensamentos, quais são. Amém? Que são vãs. Glória a Deus. Então, eleitos de Deus, marcados com esta graça. Aquele que em relação ao espírito, em relação ao que é espiritual, pensa que sabe, engana-se a si mesmo, pois tornou-se louco. Pois aquele que pensa que sabe é pego na sua própria astúcia. Amém? Por isso, amado, nós temos que ter um entendimento. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Se o Senhor não quiser, não vamos fazer nada, não falamos nada. Amém? Glória a Deus.
Porque de nós mesmos nada nós podemos fazer, mas com Ele sim nós podemos todas as coisas. Então nós entendemos a nossa suficiência vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Glórias a Deus. É isso, amado. Aquele que pensa que sabe é pego na sua própria astúcia, na sua própria sagacidade para enganar. Tem pessoas que é sagaz para enganar, né? Fica articulando, fica matutando, fica maquinando como que vai fazer para enganar, para tirar benefício daquela situação, né? Qual é a forma? Vamos criar algo, né? Vamos criar uma camisa, vamos criar um lenço, vamos criar uma rosa, vamos criar um evento, uma madrugada, seja lá o que for. Mas, amado, se a sagacidade para o engano. Entenderam? Então, lá em Gálatas 6:3 diz assim: pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Amém? Né? Porque chega um ponto que a pessoa começa a se achar que é. Ele cai na sua própria armadilha. Então, eleitos, no reino de Deus, quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Em graça, não somos nada, pois o grande e único destaque é o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é tudo em todos. Amém? Ele é tudo em todos. Veja lá, 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler do 3 ao 6. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias e suspeitas maliciosas. Versículo 5. Disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Amém? Como o apóstolo Paulo disse, eu sei estar contente em qualquer situação. É grande fonte de lucro você estar contente diante de qualquer situação, de qualquer adversidade. Você saber em quem você tem crido, saber que Ele é poderoso, né? Para fazer muito mais abundantemente além do que você pede, pensa, imagina e crê. Amém? Então, de onde é que vem os problemas então? Onde nascem os problemas? Os problemas, amado, vêm e nascem quando se ensina ou dá testemunho de outras doutrinas pelo saber humano, que não é o testemunho de Deus. Amém? A palavra do Evangelho da Graça de Deus, né, é a que é verdadeira, é o testemunho verdadeiro de Deus. Fora disso, só vem problema. Fora disso, só vem problema. Amém? Mas a graça de Deus, ela protege, ela traz benefícios para nós. Glórias a Deus. A graça de Deus, amada, ela não exalta os homens, mas nos leva a olhar para o Senhor Jesus. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. E ver o grande favor que foi feito por Ele, por amor de todos os eleitos de Deus. Então, quando olhamos para Jesus, estamos olhando para nós mesmos. Pois, quando Ele foi crucificado, nós fomos com Ele.
Amém? E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Vamos ver lá, Gálatas 6,14. Vamos terminar com esse versículo. Amém? Na próxima quinta-feira nós damos continuidade a essa palavra gloriosa. Gálatas 6,14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus. Amém, amado. Que coisa extraordinária, né? Você saber que você está aqui, mas você não é daqui. Então as coisas aqui não te influenciam. Amém? Você não tem essa vida como preciosa, contanto que você dê testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Então eu convido você a não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Amém? Mas ser boca de Deus, mas testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Porque tem muito eleito de Deus aí precisando os olhos serem iluminados. Amém? Ser libertos, né, da escravidão da lei, do jugo da lei, do engano. Glória a Deus. E precisam reinar em vida, viver em perfeita vitória, né? Viver essa vida conduzida em triunfo, mais que vencedora sobre todas as coisas, abençoada com todas as sortes de bênção. Amém, eleitos? Graças a Deus. Então vamos agradecer o Senhor Jesus nessa noite por essa palavra, que eu creio que chegou, né, com impacto grande na sua vida, trazendo um despertar grande na sua vida. Se você estava aí à mercê, né, de palavras humanas, de direcionamentos humanos, que não sabem nada, que são apanhados na sua própria astúcia, amém? Você entendeu que a graça de Deus é o que te basta, é o suficiente na sua vida, é o que você precisa, amém? Porque o próprio Espírito Santo, ele te guia, ele te dirige em toda a verdade, é ele que te ensina todas as coisas, amém, eleitos? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Porque eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, Pai, que é dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E é isso, Senhor. Enquanto for, Senhor, para testemunhar, eis-me aqui, Senhor, da tua graça. Eis-me aqui, Senhor. Estou disponível, Senhor, para falar da tua graça. Aonde o Senhor me levar, eu falarei, Pai. Não me acovardarei. A sua graça, ela estará na minha boca continuamente, porque eu creio que para isso fui chamada, e assim te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graça e paz, mais que vencedores em Cristo Jesus, e até a próxima com a permissão do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus.